Sondas de perfuração e perfuração de poços de petróleo e equipamentos. As atividades de perfuração de poços de petróleo são do segmento upstream, que consistem em métodos que visam a segurança e a produtividade do poço. Para tais operações, se faz necessário um conjunto de procedimentos anteriores à perfuração. É preciso uma análise de solo, da rocha, ou seja, da rocha que vai ser perfurada, a profundidade em que está essa rocha, o tipo de broca mais adequado para a perfuração. O poço de petróleo é o elo de ligação entre a rocha e a superfície. Assim, as atividades de perfuração de poços se revestem de certa complexibilidade à medida que são desdobradas em subatividades. Essas subatividades são o poço de petróleo onshore e o poço de petróleo offshore. Assim se classificam os poços de petróleo. Quanto à sua trajetória, o poço pode ser direcional, horizontal, multilateral ou vertical. No poço existem várias finalidades. Uma delas é a estratigráfica, para obter informações sobre a bacia. Poço pioneiro, para verificar uma estrutura mapeada. De extensão ou delimitação, para delimitar os limites de um campo. Poços de produção, para produzir os hidrocarbonetos. Poços de injeção, para injetar água ou gás no reservatório e outros fins menos comuns, apagar incêndios em poços de erupção. Os custos e fatores que mais oneram na perfuração de poço são o tipo de terreno e localização do poço, formação geológica, ocorrência de gás sulfídrico, fluido de perfuração e equipamentos inadequados. Todos esses fatores são bem mais elevados nas perfurações offshore. A perfuração de poços tem diversas finalidades e pode ocorrer em várias fases da exploração e produção do petróleo. Os poços estratigráficos são utilizados na fase de produção. A avaliação de descobertas é feita através dos poços de extensão e de delimitação. Os poços de produção e injeção podem ser perfurados tanto na fase de desenvolvimento quanto na produção de um campo. Tecnicamente, a perfuração consiste no conjunto de várias operações e atividades necessárias para atravessar as formações geológicas que formam a porção superficial da crosta terrestre, com objetivos predeterminados até atingir seu objetivo principal, que é a prospecção de hidrocarbonetos, ou seja, a extração do petróleo. Nas atividades de perfuração de poços de petróleo, utiliza-se sondas de perfuração, que consistem em um conjunto de equipamentos bastante complexos, existindo grande variedade de tipos, onde destacam-se a torre de perfuração ou derrick. Métodos de perfuração são divididos em dois, o método percussivo e o rotativo. No método percussivo, a perfuração é feita golpeando a rocha com uma broca, causando a sua fragmentação por esmagamento. Os cascalhos gerados no interior do poço, após vários golpes, são retirados posteriormente através de uma ferramenta chamada caçamba. No método rotativo, a perfuração é realizada através de um movimento de rotação de uma broca, comprimindo a rocha e causando seu esmagamento. A retirada dos cascalhos gerados é realizada através de um dos tubos de perfuração, que retorna pelo espaço entre o anular da coluna de perfuração e o poço perfurado. Para realizar a perfuração, se utiliza de um conjunto de ferramentas que constituem a coluna de perfuração. São elas: a broca instalada na extremidade inferior da coluna, tubos de comando, também conhecidos como draw collars, que exercem peso sobre a broca e dão rigidez à coluna, tubos pesados, de material duro e resistente à fadiga, que transmite parte da rigidez do comando para os tubos de perfuração, e o tubo de perfuração, draw pipes. Fluidos de perfuração, também conhecidos por lama de perfuração, são misturas complexas de produtos químicos, líquidos, sólidos e às vezes até gases, cujo objetivo principal é lubrificar a broca e garantir uma perfuração ágil e segura. Basicamente são estas as funções do fluido que deve ter: limpar o fundo do poço, removendo e transportando à superfície os cascalhos cortados pela broca, lubrificar e refrigerar a coluna de perfuração, exercer uma pressão hidrostática,
de controle à pressão dos fluidos das formações atravessadas, estabilizando as paredes do poço. Operações de perfuração. Elas são divididas em duas: operações de rotina e operações específicas. As operações normais que envolvem a atividade de perfuração são chamadas de rotina. Por exemplo, a conexão de tubos de perfuração é o acréscimo de seções de 3 tubos à coluna de perfuração, deste modo penetrando aos poucos as formações, e a manobra da coluna, que a operação consiste em se retirar toda a coluna do poço a fim de que um bloco novo seja instalado. São operações diferenciadas e dispensáveis, que são as características de operações específicas. Temos alguns exemplos, que é a perfilagem. Essa operação consiste no levantamento de características e propriedades das rochas perfuradas, mediante o deslocamento de um sensor dentro do poço. As principais características registradas são resistividade elétrica, radioatividade, potencial eletroquímico, velocidades sísmicas, dentre outras características. Revestimento de poço. A principal necessidade de se revestir um poço total ou parcialmente é devido à proteção de suas paredes. Além da proteção das paredes, são estas as principais funções da coluna de revestimento: não permitir a perda de fluido de perfuração para as formações, permitir o retorno do fluido de perfuração à superfície para o devido tratamento, evitar a contaminação da água de possíveis lençóis freáticos e dar suporte ao equipamento de cabeça do poço, entre outras finalidades. A cimentação de revestimento. Uma vez que é instalada a coluna de revestimento do poço, o espaço anular entre ela e a parede do poço é cimentado, que é preenchido com mistura de cimento com água, visando a melhor fixação da coluna e isolando as zonas porosas e permeáveis atravessadas pelo poço. Testemunhagem de poço. A testemunhagem consiste na obtenção de uma amostra de formação rochosa de superfície, o testemunho, cuja finalidade é analisar as informações úteis e pertinentes à avaliação do poço. Completação de poços de petróleo. Após a perfuração do poço, vem a fase de completação, que consiste em uma série de operações que tem por objetivo permitir a produção econômica e segura de petróleo, bem como injetar fluidos no reservatório quando necessário. Entre as operações, destaca-se o canhoneio. Nela, a última coluna de revestimento da produção é canhoneada, isto é, perfurada horizontalmente por certo tipo de cargas explosivas, bem em frente à formação produtora, de modo a permitir que o petróleo possa atravessar a pasta de cimento existente em volta do revestimento, assim como as suas paredes metálicas, e chegar ao interior do poço para ser produzido. A coluna de produção. Um tubo de pequeno diâmetro da ordem de 3 polegadas, por onde se produz o petróleo. A produção pode ser natural ou artificial, isto é, bombeio ou injeção de gás no poço. Equipamento de cabeça de poço. Em sua parte superior, o poço recebe equipamento, chamado cabeça de poço, com configurações diferentes, conforme se esteja perfurando ou produzindo através do poço. Tem como função primordial a vedação das colunas de revestimento, bem como servir de ancoragem para as mesmas. Durante a produção, instalam-se sobre a cabeça do poço um conjunto de válvulas chamadas de árvore de Natal, com dispositivos de segurança e controle de produção, além de vários outros itens possíveis. Elas podem ser em superfície, unicamente secas, ou submarinas, que podem ser secas ou molhadas.